nessa rodada a diferença, né, do Grêmio para o Corinthians, ela aumentou de novo, aumentou para 12 pontos, até então não tinha tido uma diferença tão grande. E o Grêmio, quando terminou o primeiro turno, estava só a 4 pontos. No segundo turno, que essa diferença aumentou. Por que você acha que essa diferença aumentou tanto? Onde é que você acha que foi o principal erro do Grêmio em ter deixado o Corinthians disparar tanto em comparação com o primeiro turno? Eu acho que não só nossa, mas como do Atlético e das outras equipes que estão brigando também, é a regularidade, né? A gente vinha mantendo uma regularidade boa, mas a gente empatou um jogo, né? Perdeu outro e o Corinthians só ganhou. Então, acho que a pontuação aumentou devido a isso, né? Eles vêm, né, de muitas vitórias seguidas e isso é importante, né? Te dá uma tranquilidade para você manter uma diferença do segundo, terceiro e até do quarto colocado. Então, acho que no meu modo de ver foi isso. A gente vem numa regularidade boa, mas a gente empatou um jogo, perdeu outro e eles só venceram. Então, acabou, né, agora nessa rodada, estando nessa distância, né, de 12 pontos. Maicon aqui. O Grêmio vai enfrentar um outro adversário, assim como a Chapecoense enfrentou no domingo, um outro adversário que está brigando também para escapar do rebaixamento, né? Como é que vocês acham que dá para tirar proveito dessa situação que o Vasco está passando e até para não acontecer o que aconteceu agora no último domingo na Arena, na virada que a Chapecoense acabou, o Grêmio acabou perdendo para a Chapecoense? A gente tem que ter atenção, né? O Vasco nas últimas rodadas vem tendo bons desempenhos, né? O Jorginho arrumou a equipe, né? Vem um time organizado, então a gente tem que ir para lá sabendo que vai ser um jogo difícil, mas que a gente tem totais condições de vencer, né? Claro, a gente jogando atento os 90 minutos, né? Porque o Vasco tem jogadores de qualidade, se a gente bobear, a gente acaba sendo surpreendido. Entrar no jogo, né, ligado, a gente vai trabalhar essa semana forte, né? Corrigir algumas coisas que a gente cometeu de errado na última partida, para que a gente possa ir lá no Rio e recuperar os 3 pontos que a gente deixou em casa. Pois é, né, Maicon? Mas você é o capitão da equipe. Depois do jogo contra a Chapecoense, qual foi o vestiário que você encontrou do grupo de jogadores? Como é que estava o semblante? O que eles estavam dizendo? E o que vocês têm conversado para não cometer os mesmos erros, né, no jogo contra o Vasco, sabendo que vocês tinham uma boa vantagem perante o Santos, mas aquela vantagem pode ainda diminuir nesse final de semana, caso o Grêmio não consiga um resultado positivo, por exemplo? Então, eu acho que o vestiário estava todo mundo muito chateado, né? Acho que é normal, mas também todo mundo tranquilo, assim, para não falar de cabeça quente e gerar aquela discussão no vestiário. Acho que a gente tem um grupo maduro, inteligente, um treinador muito capacitado, com uma comissão técnica também, para durante a semana a gente poder estar conversando, corrigindo o que aconteceu no segundo tempo, né, porque a gente apagou um primeiro tempo muito bom que a gente tinha feito e durante a semana agora corrigir, né? Não adianta a gente entrar no vestiário e ficar um discutindo com o outro, não vai mudar o placar do jogo. Então, devido às características de cada um, né, a gente entender que não era o momento ali no vestiário. Claro que a gente ficou muito chateado, mas não era o momento de ficar discutindo por que aconteceu, se já tinha acontecido, e a gente não ia poder voltar lá no campo e corrigir, né? E durante a semana agora a gente conversa, vê para não acontecer mais, né? Para que a gente possa alcançar o nosso objetivo o quanto antes. Você atendeu a imprensa depois do jogo lá, né, Maicon, lá na zona mista. Claro que você mostrava que estava chateado pelo resultado, mas em todo momento você ainda colocava que estava confiante no alcançar os objetivos nesse final de temporada. De onde é que vem essa confiança que você transmitiu para a imprensa, dizendo que vai conseguir, o Grêmio vai atingir o objetivo final? Devido ao que a gente vem fazendo até agora no campeonato, né? Devido aos treinamentos que a gente faz, aos jogos, não vai ser um tempo de jogo que vai apagar o que a gente fez até agora, né? Claro que a gente tem mais 7 jogos aí difíceis pela frente e a gente tem que vencer. Vencer para alcançar o nosso objetivo quanto antes, de uma equipe que muitos não acreditavam e a gente está quase o campeonato inteiro entre os 3 primeiros, entendeu? Então, a minha confiança é devido a isso que a gente vem fazendo, ao grupo que a gente tem e ao que a gente trabalha durante a semana.
Agora, Maicon, como a gente vinha falando, o Grêmio está a 6 pontos de distância do Santos, né? Essa é uma distância que você considera segura ou já preocupa um pouco? Tem que ficar mais ligado para não dar bobeira de novo? Não, enquanto a gente não tiver 100% classificado, a gente tem que estar com muita atenção, né? Não deixar... não relaxar, né? Não deixar a equipe relaxar achando que já está classificado, porque não está, né? Então, a gente tem que ficar esperto quanto a isso e vencer os jogos. A gente tem mais 7 rodadas pela frente e a gente tem que fazer pelo menos mais umas 3 vitórias, 4, eu acho que a gente já vai estar dentro. Michael, Marcelo Groi voltou a treinar normalmente, né? O que representa para o time ter um goleiro de seleção brasileira de volta nessa reta final tão decisiva do Campeonato Brasileiro? O Marcelo é um grande goleiro, né? Mas quando o Bruno jogou, foi bem, o Thiago também. Mas o Marcelo, teoricamente, é o goleiro titular, é o goleiro da seleção, né? Então, é sempre importante você ter um jogador desse nível, né? Voltando à equipe. A gente sabe que ele nos passa muita segurança, tão quanto o Thiago e o Bruno, quando agarraram. Mas o Marcelo já tem, né? Vem jogando mais, então... teoricamente, assim, ele nos dá mais, né, segurança, assim, para que a gente possa tá jogando tranquilo também. Maicon, aqui. Você é o capitão da equipe e continuando nessa linha da importância, você falasse da importância do Luan para essa equipe do Grêmio. Ele vem atuando no sacrifício e talvez até por isso a queda dele nos últimos jogos de rendimento. Como é que você avalia a importância do Luan para a equipe do Grêmio? Acho que não só o Luan, mas todos que vêm jogando têm muita importância dentro da equipe, né? Tanto quem está jogando como quem vem entrando. Mas o Luan é o jogador que clareia as jogadas, né? Tem um individual muito bom de driblar 1, 2, né? Então, ele é um jogador muito importante para a gente, mas não só o Luan, todos são muito importantes. Ô, Maicon, você falou que talvez 3 vitórias deixem o Grêmio na Libertadores, matematicamente, né? Como é que você vê a tabela para o Grêmio nessa reta final? Claro que são jogos difíceis, mas como é que vocês estão avaliando, né, os confrontos, os 7 confrontos que vocês têm até o final do Brasileirão? A gente tem que pensar jogo a jogo, né? Agora só tem mais um jogo no meio de semana, acho que é contra o Fluminense, né? E o restante só os finais de semana. Então a gente vai ter a maioria das semanas cheia para trabalhar, né? E pensar jogo a jogo. Agora a gente tem um jogo muito difícil com o Vasco e a gente tem que ganhar o jogo, né? Para a gente pelo menos manter os 6 pontos de diferença ou então aumentar de novo, né? Então, e depois, durante a semana, a gente pensar no próximo adversário. Você falou aí, Michael, que não é justo que apenas um tempo de jogo apague tudo que a equipe fez de bom até agora. Uma equipe que também, na sua avaliação, até foi desacreditada em alguns momentos. Mas como é que se controla esse fantasma da desconfiança, aí, se é que ela existe, dentro do vestiário? De desconfiança ninguém tem no nosso grupo, né? Faz parte. Há uns anos atrás, o Milan perdeu a final da Champions ganhando de 2-0, ganhando o jogo, né, de 3-0, eu acho. Empatou no segundo tempo e perdeu nos pênaltis, né? E com um grupo com os melhores jogadores, né? Acho que o Kaká estava, o Cafu, né, Dida. Os jogadores, o futebol é assim, porque se não acontecesse erros, todo jogo ia ser empate. Então, claro que a gente não queria que acontecesse, mas já passou. Como a gente não pode ficar também comemorando sempre uma vitória, a gente não pode ficar lamentando também, porque já tem mais um jogo difícil em seguida e a gente tem que recuperar. Pois é, Michael, mas a gente está tentando identificar algumas coisas sobre aquilo que aconteceu, né, no jogo contra a Chapecoense. E ao longo de toda a semana, antes do jogo da Chapecoense, depois também, várias entrevistas, por exemplo, de técnicos do centro do país, como o Tite, por exemplo, elogiam muito o futebol do Grêmio. Você não acha que daqui a pouco esse número excessivo de elogios tenha, em um dado momento, né, sido colocado no vestiário como, por exemplo, assim, estamos bem, e aí possa ter dado uma baixada no ritmo no segundo tempo contra a Chapecoense? Não, porque quando a gente estava voltando para o segundo tempo, além do treinador ter falado, né, para não deixar cair o ritmo, para a gente jogar na mesma intensidade que tinha jogado no primeiro tempo,
nós mesmos, ali na roda, antes de entrar em campo, já falamos, né? Não vamos deixar cair, a gente tem um resultado bom, mas não garante a vitória pra gente. E aconteceu aquilo no segundo tempo. Como eu falei, já foi. A gente não tem como chamar eles de novo para jogar um segundo tempo, né? Agora é recuperar fora de casa. É assim, e desconfiança em nenhum momento existe dentro do nosso grupo, dentro do vestiário. Muito pelo contrário. Às vezes tem coisas que acontecem assim para te fortalecer cada vez mais, e eu tenho certeza que o grupo está ciente que esse segundo tempo não pode acontecer mais, né? Para que a gente, o quanto antes, classifique, né? Porque vai ser muito importante para a gente.